A Caerte e Lead apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, chegamos à nossa 10ª edição do Cresce SC. Obrigada por nos acompanhar em mais essa semana. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e nesta semana recebo aqui no estúdio o Rodrigo Cancelier, que é sócio e fundador da 9mm, uma agência de comunicação que une marketing e tecnologia. Bem-vindo, Rodrigo, e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, é um prazer estar participando do Cresce SC, né? Aqui junto com a Caerte, em parceria com o Lead. O Rodrigo ele é formado em administração pela ESAG, aqui na nossa Universidade do Estado de Santa Catarina, e ele tem MBA em marketing. Rodrigo, como que foi essa trajetória profissional de formação de administração para chegar ao mercado de comunicação, de publicidade? É uma pergunta interessante, eu até vou usar um pouco da fala do Nizam Guanais, que é um publicitário bem conhecido. Ele até falou em certo momento, né? Eu acompanho publicidade desde muito tempo. Ele falou, hoje se fosse para indicar uma faculdade para os meus filhos, eu indicaria a administração, porque ela dá uma visão ampla do negócio, né? E eu comecei, na verdade, até como redator em agência, falando um pouquinho de agência de publicidade, como é que eu fui parar, na verdade, né? Eu sempre fui um ótimo aluno, aquele aluno meio CDF, e acabei caindo na administração ao acaso. O meu pai é médico, minha mãe é engenheira, e sempre tem aquela influência natural do pai médico querer um filho médico. Então a minha primeira opção de faculdade foi tentar medicina, acabei não passando e fiz como um backup administração na ESAG. Fui bem e acabei caindo ali, mas não tinha noção nenhuma o que eu iria fazer, né? Só que eu escrevia bem, das minhas qualidades e competências, eu sabia escrever bem, e um amigo meu que estava abrindo uma agência de publicidade me convidou para participar, e daí eu comecei, na verdade não é essa agência que a gente tem no momento, mas daí com outros amigos, né? Eu e mais 3, mas hoje já temos mais associados também. A gente acabou fundando a 9mm em 2002 e peguei toda a trajetória da agência, desde a época, querendo ou não, são 23, quase 23 anos, e é muito interessante porque passou muito rápido, né? Eu peguei desde aquela época onde a gente dependia de fotolito para imprimir materiais, né? Então, para tu imprimir um portfólio, às vezes demorava um mês. Hoje nem se imprime, a gente está fugindo do papel, virou toda essa questão digital, né? Então, a partir do momento também que surgiu a internet, para facilitar, deixou a nossa vida um pouco mais frenética. Isso daí a gente vê vários síndromes, né? Burnout, e está cada vez mais presente, às vezes até na agência, tudo porque os prazos ficaram tudo para ontem, é tudo imediato, é tudo, enfim, foi uma revolução, né? Cheguei a pegar na agência também quando não tinha mídia social, quando tu construía um site, quem é o cara que sabe construir um site? A gente pegou essa época, até quando começou a se deflagrar a mídia social mesmo, né? Então eu me lembro que eu ainda tinha aquele BlackBerry, né? Que recebia o e-mail, mas daí todo mundo, eu não vou ter um BlackBerry para não ficar, né, escravo do e-mail, né? Mas agora a gente ficou escravo das mídias sociais, está tudo ali, né? Tudo já suja, tudo. Próprio falando entrando um pouquinho em Acaerte, né? Até o próprio modelo, eu acredito que mudou, né? As TVs, rádios estão se reinventando, né? E adaptando. Hoje a gente consegue ter essa personalização de conteúdo, tanto nas rádios como na TV, né? Então foi uma trajetória onde a gente passou um pouco por tudo. A administração foi essencial na minha vida para entender um pouquinho de como eu comecei hoje. Hoje eu não lido mais com criação, mas sim com a gestão da empresa, tendo clientes, relacionamento com clientes, enfim. Mas é natural tu entender um pouquinho de cada processo, desde a área administrativa, e o fato de eu já ter passado um pouquinho por tudo, dessa visão macro de tu saber, aquilo ali não se faz assim, como é que eu vou vender uma campanha, como é que eu vou vender um produto, a gente já sabe como que estão nossos bastidores dentro de casa, vamos dizer assim, né?
E bem como tu falou, né? A gente acaba se reinventando. A gente está falando para as rádios, num estúdio com vídeo, também transmitido por uma rede social. Então, hoje tudo se complementa, tudo é mais fácil, tudo é mais rápido. Então, a evolução, ela vem para todo mundo, né? Com certeza. E isso, eu acredito que um pouco nessa sobrevida, né? Às vezes tem um outro que dá um parabéns, pô, tem 23 anos, realmente. A gente vê várias empresas até de comunicação que ficaram no meio do caminho, escutavam uns anos atrás, porque eu acho que tudo, querendo ou não, ainda tem uma essência de acontecer bastante coisa em São Paulo e a gente recebe um pouco a marola do que está acontecendo lá. Bem que está mudando muito, né? Antigamente, quando a gente ia para São Paulo em algum evento, semana de criação publicitária e tal, a gente falava que era de Florianópolis, todo mundo olhava com um pouco assim até de preconceito, mas hoje a gente já nota algumas agências procurando serviços aqui em Florianópolis, Santa Catarina, porque, querendo ou não, virou um polo de inovação e tecnologia aqui, né? O que era antes preconceito, hoje virou um braço, né? Então é muito interessante isso. E ao longo do tempo a gente foi vendo assim que a questão da internet, principalmente depois da pandemia também, aquela questão de tu estar anywhere, né? Tu pode estar trabalhando. Hoje já não é uma exigência da agência tu ter um profissional que ser um pré-requisito que ele esteja presencial, porque senão a gente acaba perdendo um bom profissional, né? Obviamente a gente precisa ter uma rotina às vezes híbrida, mas hoje a gente tem cerca de 80 profissionais na empresa, onde tem profissionais que nunca foram presencialmente na empresa. Tem uma designer que já trabalhou com a gente, que está morando em Milão, tem outro profissional que está no Piauí. Então hoje, né, com a exigência de qualificação, a gente está correndo atrás dos profissionais, né? Então eu acho que muito dessa sobrevida da agência vem de querer sempre estar indo atrás de coisas novas, mudando. Agora só se fala em inteligência artificial, a gente está todo mundo mexendo ali, acho que é natural de todos, né? Mas como implementar, em que momento implementar. Na nossa parte, por exemplo, de comunicação é algo mais gritante. Por exemplo, eu já estou com dúvida num texto, pelo menos coisas básicas, correção de texto, criação já está indo mais além, criando imagens, né? Então todo mundo testando e tem que estar acompanhando, né? Senão fica defasado, né? E é bem interessante esse ponto, porque quando eu entrei no site para dar uma olhadinha no material, a 9mm se posiciona já como uma agência de comunicação que une marketing e tecnologia. Então, tudo isso traz também, porque alguns profissionais ainda têm aquele receio, né, de a inteligência artificial vai tirar o nosso lugar, mas pelo contrário, ajuda nos processos, né? Com certeza, a gente vê hoje que o grande problema hoje do Brasil, que a gente discute, né, principalmente no momento hoje de política, que todo mundo vem como salvador da pátria, enfim, mas a gente vê hoje como empresário como falta profissionais hoje. Então é natural, né, quando surgiu lá atrás mídia impressa, gráfica, sempre tiveram polêmicas a partir do momento que vem algo disruptivo que vai mudar, mas sempre acabam se encaixando, né? Então a gente vê setores que tem uma carência de mão de obra, né? Tecnologia, tudo, né? E enquanto tem a falta de qualificação traduz um pouco desse cenário, né? E daí fica um monte de pessoas ociosas, sem saber, sem qualificar, né? Então eu tive a oportunidade esse ano de ir no SXSW, né? Lá em Austin, foi uma discussão bem bacana, bem madura. E trabalhar hoje com tecnologia é inevitável. A 9mm ela ainda não tem uma tecnologia autoral dela, mas a gente trabalha com diversas plataformas adequadas, né? Hoje a gente tem que estar entregando para o cliente. Hoje é algo muito analítico. Quando a gente fala tecnologia, a gente está trabalhando com dados, até fazendo um paralelo aqui com TV, rádio, enfim, offline. Hoje a gente tem clientes que a gente está dando um jeito de mensurar isso. O cliente não quer mais, a mídia é um branding, o awareness da marca. Como é que eu vou mensurar isso só com pesquisa depois? Não, a gente tem que estar dando uma
solução para quantificar isso, e a gente tem conseguido fazer, os clientes estão exigindo, porque eu ponho milhões num programa, numa mídia nacional, como é que fica isso, né? Então está cada vez... Eu acho que a comunicação ficou, com o advento aí dos veículos de comunicação, ficou mais difícil para o cliente, para as agências, para o profissional. Antigamente era muito fácil, né? Como a gente está falando nesse espectro aí de tempo, era muito fácil. Tu tinha ali o jornal, rádio, TV, colocava ali, era muito fácil. Tinha outras dificuldades, né? Para fazer um layout foto, tu tinha que sair para bater uma foto. Cheguei a produzir uma foto para uma cerâmica que custou 40 mil reais uma foto, para produzir uma foto. Cheguei a fazer uma foto, que hoje tem um drone, né? Cheguei a fazer uma foto aérea para um condomínio aqui perto, aqui na Grande Florianópolis, onde tivemos que contratar um helicóptero. Uma foto saiu 12 mil reais para bater uma foto. Hoje tu levanta drone e tu faz imagens muito interessantes. Então realmente isso é algo bem disruptivo, assim, né, que a gente está vivendo, que eu vejo assim, meus filhos, como eles já estão surgindo. Ontem eu cheguei em casa, estava meu filho com videozinhos meu dançando, ele só pegou uma foto minha e fez com algum aplicativo, estava eu dançando, muito engraçado, com meu cunhado também dançando. Então eles já estão numa nova era, já estão surgindo, e a gente, querendo ou não, a gente pegou esse divisor aí de gerações muito claro, ferramentas, dificuldade. Hoje o valor que a gente dá para as coisas é um pouco diferente, então a gente está vendo essa nova geração muito clara, assim, né, como é que tá impactando isso. Estavas falando também sobre essa questão de como a administração te ajuda nos processos e também nas questões de prospecção, de manter clientes e tudo mais, que é a área que tem se dedicado. Hoje a 9mm ela possui uma carteira bem grande de clientes, não só em Florianópolis, né, mas no Brasil inteiro. Isso, não, é bem bacana, até fazendo um paralelo com o que eu estava falando anteriormente. Isso houve essa quebra de barreiras, né? Então hoje a gente tem feito um trabalho muito bacana para o Sebrae São Paulo. Então muito dos cursos que é vendido nacionalmente é feito por uma agência de Florianópolis aqui, é muito legal. Temos uma equipe aí de 20 a 30 pessoas dedicadas a isso. Então o maior retorno que a gente tem é em função desse trabalho, por exemplo, a gente já ganhou alguns prêmios até pela ABEND, que é a Associação Brasileira de Marketing Digital. Esse ano a gente está sendo indicado novamente, é um prêmio que faz uma confirmação desses resultados, é muito bacana, porque o que basicamente a gente fez no Sebrae São Paulo, para vocês terem ideia? Antigamente, para eles lançarem um curso, vou lançar um curso de moda. Eles tinham que ver como é que estava a base de dados dele, como é que vai fazer a arte para lançar, como é que vai impactar o público, onde é que está esse público. Então, um trabalho de quase 3 anos, como é que é feito isso? Só para vocês verem o tamanho do impacto, com essa questão de inteligência artificial, enfim, da automação. A gente conseguiu tirar de 15 dias que a gente tinha para lançar um curso para 0. O que ocorre? Isso já é tudo automatizado. Então, eu quero fazer um template de moda, já faz automaticamente. Os campos ali já estão automatizados. O público a gente já sabe aonde melhor impacta isso. Então tem toda uma esteira que a gente faz de jornada do cliente. Tu imagina valorar isso em termos de impacto, de mídia, retorno para o cliente, é algo altamente preciso, né? Então hoje não adianta, por exemplo, estou vendendo um curso para ti de moda, tu não é o público-alvo, tu recebe e-mail, tu recebe spam, isso só irrita a pessoa, né? Enquanto tu tendo uma acuidade dos dados sendo bem trabalhado numa esteira isso só dá mais um enriquecimento e um poder enorme para o próprio Sebrae estar trabalhando com essa informação, né? Então tu consegue ser certeiro, né? Por exemplo, tu consegue minimizar grandes problemas, como lançar um curso que tu não vai ter nenhum aluno inscrito, como daqui a pouco tu lançar um curso que vai dar um overbooking, tu não vai conseguir atender.
Então tem vários tipos de inteligência que a gente aplica ali. Vamos lançar esse curso. Lança para a primeira leva, lança para a primeira base que nós temos. Puta, já preencheu o curso? Tu nem precisa gastar mais com isso, né? Então tem vários tipos de parâmetros e métricas que a gente consegue trabalhar hoje e toda hora com a nossa equipe aprendendo com novas ferramentas, errando. Mas a vantagem do digital também é isso, né? Tu consegue contornar muito bem os rumos de cada trabalho, né? E até chegar a mais lugares, né? Porque o exemplo chega o Sebrae de São Paulo e vai pegando o Brasil inteiro e outros clientes vão querendo, né? Com certeza, com certeza. É uma briga que a gente tem ainda de cursos EAD, né? Ensino à distância. Hoje toda universidade tem o IAD dela, né? Que é muito... Eu, por exemplo, até para me qualificar, né? A gente não pode parar. Esses dias eu fiz um curso também do MIT, que era também, comprei, era um de Data Science, muito legal, mas comprei de fora, porque era algo que eu precisava, fui impactado em algum momento, né, e me interessou, a mídia deles foi assertiva e eu acabei fazendo algo bacana, né. E a gente que trabalha com comunicação acaba ficando de olho em tudo que vem acontecendo, como inspiração, como até mesmo para a criação de cursos e de elementos, né? Então, acredito que também passe pela tua rotina essa inspiração. Sim, eu acho que é natural de uma agência de comunicação, publicidade, acho que todos os profissionais sempre foi, né, a atualização e também viver um pouco da vida, né? O Washington Oliveto, que é um grande também pilar aí da comunicação brasileira, né? Ele tinha uma frase muito célebre, né? Que é o publicitário, a pessoa que trabalha com criatividade, ela tem que viver bem, né? Viver a vida, viver experiências para não virar um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Porque se tu ficar só naquele mundinho, tu vai ficar com aquelas fórmulas, né? Sempre executando de uma outra maneira, né? Então, outra coisa que a gente escutou muito, que a comunicação, esse trabalho criativo, esse trabalho de agência, é um trabalho que a pessoa tem que ter um talento ali e uma hora o talento dela sempre vai aparecer, ou seja, ela não consegue se esconder, que nem tinha naquela época o trabalho em grupo, né? Que sempre tinha dois que a gente levava nas costas, né? Um fazia, um passava limpo, né? E o outro botava o nome ali. Então, pessoa, se não tem um mínimo de talento, ela não se cria ali, porque ela não consegue se esconder muito tempo, né? Ela tem sempre que mostrar suas virtudes num trabalho como esse. E bagagem cultural, bagagem de inspiração e vivência, como tu bem citou, porque isso faz parte do nosso trabalho, né? Sim, com certeza. Isso daí é uma matéria-prima inevitável, né? E já como estamos falando de pessoas, uma das situações que tens que lidar bastante é com a gestão de pessoas e com a liderança. E como que é para ti essa trajetória para chegar na liderança? Eu acho que a liderança é algo que a gente pode ter níveis de aprendizado, balizadores que vão moldar isso na pessoa, mas eu acho que isso daí é algo também, as pessoas se destacam naturalmente, eu acho, né? Então, hoje, como a gente sempre estão trabalhando ali num range ali de 60, 80 pessoas, é natural para eu poder estar aqui conversando que a gente tenha pessoas, lideranças dentro da empresa que são nossos pilares, que é onde dá o nosso porto seguro, né? A gente tem ali 10 pessoas vitais na agência que a gente sabe para não desmoronar, né? Então, uma coisa que a gente sempre teve e cultivou na 9mm, eu acho isso desde o início, como a gente começou em 4, hoje temos mais líderes, né? Foi uma coisa que a gente foi conquistando, o respeito, a liderança foi sendo construída com o tempo, sem uma coisa patriarcal, uma coisa antiga, assim, de quem é o dono da empresa. Sempre foi uma coisa muito horizontal. A gente nunca teve discussão nenhuma, sempre tivemos alguns embates, natural, né? Mas a gente acredita que crescer com respeito nessa relação é uma coisa muito natural. Isso sempre foi, e se tu pesquisar ao longo da nossa história, muitas vezes lá no início a gente não tinha os melhores salários, mas o pessoal queria trabalhar lá, porque era um ambiente legal, puta, lá é legal, o pessoal fica amigo, a gente tinha muito happy hour, e era uma coisa,
Pô, às vezes sentava do lado, que lá é o dono, é o sócio, mas não tinha aquela coisa antiga, né? O dono da agência, né? Então acho que essa questão de liderança a gente sempre trabalhou de uma maneira muito natural, que era muito o nosso DNA, a nossa cara, e eu acho que fez muito efeito. Mas hoje sempre a gente tem, a dor do crescimento é delicada, a gente sempre vai lidando com certos tipos de problema de poder, ego dentro de uma empresa que vão tendo vários colaboradores, é natural, né? Então tem sempre ter jogo de cintura. Eu acho que a gente é bem habilidoso nisso. Eu acho que, modéstia à parte, nesse quesito, eu acho que é um pouquinho a fórmula da nossa sobrevida, aí, saber aglutinar, trazer parceiros, tanto que a gente já passou por alguns processos de incorporar algumas empresas e saber lidar com essas parcerias, né? O mercado publicitário, ele sempre foi envolvido com a TV, com o rádio, são peças fundamentais também para esse mercado, agora com as redes sociais também. Qual a importância, né, para 9mm, desde o começo até então, de trabalhar com essas mídias? Com certeza é vital, né? A gente passou por vários momentos, né? O que existe, na verdade, é o que a gente já escutou de outras pessoas que são expoentes aí na área, né, que a internet é meramente mais um canal de mídia, né? Mas TV, a gente já escutou, a TV está perdendo, mas a gente percebe em pesquisas que a TV só cresce. Ela acaba tendo, a TV vai perder, não, ela cresce, mas cresce naquele formato que a gente estava conversando anteriormente, né? A pessoa vai ter a TV, mas ela vai ter a TV dela personalizada, né? A gente está escutando aí de Web 4.0, TV 3.0, tudo. Então, ela não vai perder, ela só vai mudar o formato. Como a gente escutou também que a rádio ia desaparecer. Eu sou uma pessoa... Minha esposa estava perguntando esses dias, tu escuta rádio? Não, eu escuto, eu tô ali escutando notícias. Eu sou um cara que às vezes, tô trabalhando, já saio para trabalhar já com a cabeça envolvida, eu tô ali escutando minha rádio, para não fazer jabá para nenhuma rádio, né? Eu já tô escutando, tem uma ou duas ali que eu tô sempre escutando para escutar as notícias diárias, tô indo pro trabalho e eu gosto. Então sou um que eu não escuto muito música, eu escuto notícias, né? Então eu acho que faz parte total do como a comunicação e as agências estão se reinventando. TV e rádio vão se reinventar como grandes grupos geradores de conteúdo, né? Eu acho que hoje que é mais carente realmente é conteúdo, né? Então as empresas que estão sobrevivendo, elas estão fazendo conteúdo diferente, estão trabalhando de uma forma diferente. Quando tu se juntou com os teus amigos para criar a agência, claro, a gente sabe que todo mundo quer que a agência evolua, mas imaginavas lá naquele começo que chegaria a esse patamar, ao que vocês têm hoje? Nem cheguei, eu vou te falar que realmente é algo que a gente nunca desenha isso, né? E realmente com essas mudanças, mas eu sou, por formação, eu sou uma pessoa até conservadora no sentido, eu não sou uma pessoa de ficar mudando muito de ramo, né? Mas o legal é que todos os nossos sócios, com esse boom aí de startup, todos tiveram uma experiência fora, não fora do continuar, a gente sempre teve na agência, mas cada um sempre tentou ter um sócio meu que foi também desenvolveu a área de produção, teve uma empresa de e-commerce, onde os sócios da agência não eram sócios. Eu e um outro sócio tivemos uma startup e acabou que no final das contas serviu como uma experiência para a gente ficar mais forte, porque essas empresas praticamente não existem mais, foram tentativas, né? Mas hoje deixou a gente mais unido e focado no nosso propósito, né? Então a gente não faz muitos planos a longo prazo, mas a curto e médio prazo a gente sempre está pivotando a empresa, trabalhando, pensando, organizar, enfim. Essa é a nossa estrutura desde o nascimento, assim. Rodrigo, a gente está chegando no fim do nosso podcast e eu queria que tu deixasse uma palavra, um conselho para os nossos gestores, para os líderes e para quem está nos ouvindo, acompanhando esse podcast. Eu acho que o que acompanha ali
Não vou vir com nenhum pensamento, nada, mas eu acho que é o trabalho, eu acho que o trabalho diário sempre olhando a vida, olhando o negócio de vários ângulos. Eu acho que isso daí foi o nosso grande tempero aí ao longo dessa corrida que eu traduzo. Eu acho que eu escutei isso de um outro colega também de mercado, que já foi bem sucedido, já saiu, ele falou, cara, uma hora as coisas viram e acontecem. E realmente é com bastante trabalho e com bastante também perspicácia em ter essa visão, não um clichê, mas ter essa visão ampla, 360 do teu negócio. E mesmo que tu esteja míope em algum momento, tu vai quebrar a cara, tu vai errar, mas tu aprenda com o erro. Eu acho que isso daí é o grande aprendizado, né? Que tu fazendo as coisas certas, com responsabilidade, e tendo um pouquinho de suor mesmo, as coisas vão acontecer, ou pelo menos, como a tua pergunta, vão te direcionar para algum outro lugar, né? Nem que seja para, cara, meu negócio acabou aqui, vou começar outro, eu vou pivotar meu negócio, né? Então, basicamente, é isso que eu deixo de lição e da nossa história aí que continua acontecendo, né? Muito obrigada por compartilhar conosco a história da 9mm. Fiquem à vontade quando tiverem novidades para compartilhar aqui conosco no Cresce, as portas estão sempre abertas. Muito obrigado e foi muito legal esse bate-papo. Um abraço. Que bom. E obrigada também a você que nos acompanha pela sua rádio preferida e também pelo YouTube da Caerte. Nós voltamos na semana que vem. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LIT.